Vamos ler só o iniciozinho do 3 aqui, uma parte do 3, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Vamos fazer só mais uma oração antes da gente ler. Espírito de Deus, nosso amigo, meu amigo, meu amor, ilumina o nosso entendimento, inspira-nos, glorifica Jesus nessa mensagem e faça ela alcançar, convença, enquanto a gente estiver pregando, vai agindo nas mentes, nos corações, Espírito Santo, renovando, transformando, convencendo, tocando, moldando, gerando até mesmo Jesus, operando esse milagre que é o maior do novo nascimento. Amém. Amém. Que assim seja. Então vamos lá. Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com ele e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Vamos aqui, antes da gente continuar, só entender aqui que às vezes se fala o nome fariseus e logo se pensa em hipocrisia, né? Em hipócrita, porque Jesus ele falou duro em muitas ocasiões com fariseus que eram hipócritas, mas isso não significa que todos eram. Nem todos eram hipócritas. O que todos eram religiosos. E eles eram conhecedores. Esse aqui, ele tinha uma alta posição. Ele era conhecedor da lei, um judeu. Jesus está falando com um homem aqui que por muito tempo estudou, dominou as leis, que foi crescendo em posições, né, de hierarquias. E a gente precisa dar essa pausa aqui e pensar um pouco nisso, no contexto, porque não é muito forte quando Jesus fala para esse homem letrado, estudado, com uma alta posição, um homem importante. Ele vai à noite falar com Jesus, né, na calada da noite, provavelmente preocupado com sua reputação, porque nem todos viam Jesus assim, embora ele fala, todos nós sabemos, ele estava reconhecendo Jesus. Ele reconhecia Jesus. Mas nós sabemos muito bem que outros fariseus, outros judeus não reconheciam Jesus como Messias. Então, ele estava reconhecendo. E foi lá. Mas foi à noite, porque a gente vai ler no capítulo 4 sobre a mulher samaritana. Ela já foi já foi de dia, já foi, tipo, um foi ali, digamos que na madrugada ou à noite, quando quase ninguém estava na rua, e a outra já estava ali ao meio-dia. Situações diferentes, um com cargo, com posição, com conhecimento, homem, a outra mulher. A gente vai ler no capítulo 4 de João, é uma série, estamos numa série, vamos seguir, é João, vamos virar o ano em João, toda terça-feira, João. E aí é interessante que já no caso dela,
uma mulher que na época era bem desvalorizada, na época pela sociedade, mas ambos precisavam de Jesus, ambos precisavam da revelação divina. O Evangelho, a revelação divina, é muito mais do que uma necessidade social, cultural, é muito mais do que uma necessidade das nossas emoções, uma necessidade, qualquer que seja, é uma necessidade da alma, da alma. O ser humano precisa, seja ele pobre, rico, homem, mulher, da alta sociedade, classe A ou classe D, todos precisam do Evangelho e precisam disso que Jesus fala para Nicodemos: nascer de novo. Precisam reconhecer Jesus. E outro ponto interessante, Jesus falar isso para um judeu também tem um significado profundo, e vocês vão entender, é que os judeus, muitos já carregavam esse orgulhozinho, né, ou esse orgulho, e achando que a salvação poderia se dar por sua nacionalidade, por serem de Israel, por serem um povo de Israel, por serem um povo que aguardava o Messias. E a pergunta de muitos era assim: como ser salvo? Essa foi a pergunta do jovem rico, essa foi a pergunta agora de Nicodemos, a pergunta já da mulher samaritana foi: onde adorar? Então, havia essa questão no caso dos judeus, do orgulho. No jovem rico a gente vê isso mais ainda aflorado, né? E você vê em ambos os casos o que a gente está lendo, a gente vê também na mulher samaritana, e a gente vê também nesse que eu estou citando aqui agora, que está vindo aqui na minha cabeça para falar, para dar de exemplo, o jovem rico. Jesus faz a leitura dos três. Jesus sabia quem eram os três, sem conviver, né? Porque ali ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus, aqui Nicodemos, a gente vai voltar a ler, já ele está falando, está iniciando ali sua fala, reconhecendo Jesus. Jesus meio que fala assim em cima da fala dele, ou não deixa ele continuar e fala logo: olha, do novo nascimento, eu sei quem você é, você precisa nascer de novo. A mulher samaritana, ele falou do passado dela, do presente ali, do estado dela atual também, de forma extraordinária. E o jovem rico também, ele foi lá na feridinha dele, falou bem onde ele era apegado às coisas materiais. Então, não tem por que a gente ter medo de Jesus, porque não tem por que só as religiões vão trabalhar dessa maneira, o Evangelho não tem por que ter medo de Jesus, porque a gente pode ter medo, pode ter receio de chegar até alguém, e a gente também não tem por que fingir, não tem por que ter medo, não tem por que fingir, não tem por que ser hipócrita, não tem por que a gente querer dar um jeitinho, isso é coisa da religião, porque eu tenho que atender como se diz, a expectativa da religião, os moldes daquela, estar aos moldes daquela determinada religião, seja ela qual for, mas não faz sentido isso no Evangelho, com Jesus, com o Espírito Santo, porque trata-se de alguém que conhece o nosso coração, que conhece a nossa mente, que sabe quem somos, que conhece o nosso interior, que nos conhece totalmente, completamente. Então não tem por que querer mostrar o que não é, não tem por que. Com Jesus a gente, cara a cara com Ele, frente a frente com Ele, orando, falando com Ele, a gente tem que nos render. O que a gente vai falar, Ele já sabe. Quem somos, Ele sabe. O que a gente não contou para ninguém, Ele sabe. O que ninguém sabe que somos, Ele sabe. Ele sabe. Então esse entendimento faz cair por terra
religiosidade excessiva, fingimento, hipocrisia. Por isso que algumas pessoas, existem pessoas que interpretam certos absurdos que são feitos, por exemplo, por líderes religiosos. Há quem interprete, porque se tratamos de alguém que prega a palavra, que conhece a palavra, e que mesmo conhecendo, pregando, vive uma vida, tem comportamentos ou vive uma vida completamente fora da palavra, há quem diga assim: essa pessoa não crê. Porque não é possível que alguém, que se a pessoa crê e está fazendo isso. Pode ser que creia, mas não tem temor, e pode ser que nem creia. Nem creia. Tem coisas que a gente fala: meu Deus, como pode uma pessoa que conhece a palavra agir assim? Ou não tem temor a Deus, no fundo, ou não crê nem em Deus. Não crê nem em Deus. Mas isso é só para a gente entender que nós estamos diante de Jesus. Agora mesmo, aqui nesse culto, nessa mensagem, nós estamos diante de Jesus. A gente acabou de falar com Jesus e vamos falar com Jesus. Quem está falando agora conosco, através da sua palavra, é Jesus. Então a gente tem que se esvaziar, sabe? Espiritualmente falando, a gente tem que nos apresentar a Ele nus. Ele sabe de tudo, absolutamente. Absolutamente. Então vamos lá, versículo. Então, um ponto positivo foi que ele estava reconhecendo. Mas vocês entenderam essa questão do orgulho, né? Nicodemos não é pela sua nacionalidade, não está garantido, não. Vocês, judeus, precisam me reconhecer. Os judeus precisam reconhecer Jesus. Todo ser humano precisa conhecer Jesus. Reconhecer Jesus. Versículo 3. Então Nicodemos no 1 e no 2 fala ali, né? Era um líder. Jesus fala para ele: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Parece que Jesus foi para sabe? É como se Nicodemos falasse assim: calma aí, não estou falando disso não, estou falando de outra coisa, vim falar de outra coisa aqui. Não, mas é o que você precisa, é a verdade que você precisa ouvir, e é isso que eu tenho para te falar. Você é um líder religioso, você conhece a lei, você nasceu aqui, você é um judeu, mas você precisa nascer de novo. Então isso faz os gentios, né? Faz as pessoas pensarem assim: olha, se ele precisava nascer, é como eu disse, é uma necessidade de todos nós. Versículo 4: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Versículo 5: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Essa água, há quem interprete como... Existem várias interpretações, as mais comuns e que mais fazem sentido aqui é a palavra, que muitas vezes é chamada, considerada como água, nascer da palavra e do Espírito, e também remete ao batismo, né? Ao sepultamento, à entrega, ao batismo nas águas, que é um símbolo, uma atitude que tomamos para morrermos, né? Sepultarmos o velho homem e nascermos então de novo, como Jesus está falando aqui para Nicodemos. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida, continuando no versículo 6, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, versículo 7, não se surpreenda quando eu digo,
é necessário nascer de novo. Não é uma opção. Não é uma opção. Não é algo assim, se nascer, ok. Se não nascer, ok. Pode ser que nasça, pode ser que não. Não. É uma necessidade. Versículo 8, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Bem, Jesus está dizendo para ele, você quer ser salvo? Então você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Olha só, gente, é importante a gente ressaltar essa questão do orgulho, porque isso é o evangelho genuíno, a notícia de que você tem a oportunidade. É como se você recebe uma folha branca, sabe esse teu livro, com suas próprias decisões, tudo que você fez ao longo da sua vida, coisas boas e coisas ruins, decepções, sofrimento, essa vida longe de Cristo, sofrida, altos e baixos, essa vida de maldição. Então você me dá esse livro, me dá essa tua história aí, manchada, essa tua história complicada, e receba agora uma folha em branco. Receba agora um livro com folhas em branco e juntos vamos fazer uma nova história. Isso é boa notícia, porque pensa uma pessoa cheia de culpa, carregada de pecados, de culpas, de coisas que ela fez, que ela pensa assim. Pensa numa prostituta, um exemplo, ouvindo, você pode nascer de novo em Cristo, se entregando para Cristo, você pode viver uma nova história. Estou dando um exemplo aqui da prostituta, mas apenas um exemplo, poderia ser tantos outros, né? Às vezes a pessoa não cometia esses pecados grotescos, mas ela, nos seus pensamentos e sentimentos, vem cometendo muitos pecados também. Enfim, seja qual for o pecado ou a história da pessoa, saber que ela pode recomeçar, saber que ela pode, através de Cristo, ter uma nova vida, viver uma nova história, que ela pode fazer tudo diferente, que ela pode viver tudo diferente, que ela pode viver um novo e vivo caminho com Cristo. Isso é uma baita de uma notícia. Isso é uma notícia maravilhosa. Isso é uma boa notícia. Isso é evangelho. Evangelho. Está aí a boa notícia. Nicodemos, olha só. Eu vou para a cruz. Em outras palavras, eu vou para a cruz. Estou aqui, mas eu vou para a cruz. Eu vou morrer. Eu vou me entregar. Eu vou ressuscitar. O que eu vou fazer na cruz vai te dar a oportunidade, se você crer em mim, se você viver, se render a mim, de nascer de novo. Essa é a notícia. E assim você será salvo. E assim você entrará no reino de Deus. Então, para uma pessoa que vive cheia de culpa, acho que para mim não tem jeito, acho que para mim não tem solução, acho que para mim não tem saída, acho que para mim nem Deus me quer, acho que nada dá certo para mim. Isso é uma notícia maravilhosa. Agora, para o religioso, enquanto para aquele pecador, para aquela pessoa que se vê como pecadora, é uma notícia maravilhosa, para o religioso, se ele não tiver humildade, se ele não se ver como pecador, essa mensagem, essa mesma mensagem que é maravilhosa para uns, para ele pode ser uma ofensa. Uma ofensa. Eu recomeçar. Porque eu vou ter que abrir mão disso, mas e isso tudo que eu sei, às vezes a gente abre mão, porque é complicado, gente. A gente carrega pensamentos, sentimentos, às vezes que vieram dos nossos pais, avós,
e a gente achava que aquilo era certo, a gente aprendeu daquele jeito, a gente ouviu aquilo, achava que aquela religião era correta a vida inteira, desde criança. Então a gente abriu mão daquilo, fala, poxa, isso não serve, então não é suficiente isso. Não é, você precisa nascer de novo. Eu sou suficiente, Cristo é suficiente, Cristo é a única e boa religião. Então o que você aprendeu, sabe tudo que você aprendeu? Sabe esse livro aí que você tem? Sabe tudo que você aprendeu? Sabe tudo que você viveu? Deixa isso. Deixa isso. Se renda a mim e deixa que eu vou operar esse novo nascimento. Gente, quem opera o novo nascimento é Ele. Porque, por exemplo, a gente nasceu. O que a gente fez? A gente só não existia. Mas só que foi a nossa mãe, né? Que ficou com a gente na barriga, que fez todo o esforço, que se esforçou, que sangrou e tudo mais. Fez tanto, 9 meses ali, né? Ou às vezes um pouco menos, mas foi a nossa mãe que fez tudo. A gente só nasceu, a gente só não existia. A gente só não existia e nascemos. Então é isso. A gente precisa deixar de existir. Quando o Marcelo deixou de existir, no sentido espiritual, quando Marcelo falou, ó, não sou eu mais que decido, não é mais minha vida, não são mais minhas decisões, não são mais minhas vontades, vai ser a vontade do Senhor. Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, não é mais o que prefiro, não é mais o meu eu, não é mais o meu eu me rendo a Ti, Jesus. Então deixei de existir, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pronto. Só isso. Você não existe mais, ok? Agora deixa comigo. Só isso. Só não existir. Não são 3 passos, 5 passos, 10 passos, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 100, 200 passos. É um passo. Só. Eu não existo. Eu me rendo. Eu me entrego. Para Nicodemos, isso era tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi. E as coisas que eu estudei, que eu aprendi, que não batem com o que o Senhor quer, com o que o Senhor é. Deixa de lado. Tem que nascer de novo. Você vê o jovem rico apoiado. A religiosidade excessiva faz isso. Faz a pessoa se apoiar nos seus méritos. Faz ela se apoiar no que ela estudou, no que ela é, no que ela faz, no que ela fez. Aí é uma ofensa ouvir, você tem que nascer de novo. Isso aí não é suficiente, você precisa nascer de novo. Então você vê, isso é muito interessante, a mesma mensagem vai ser é boa notícia para todo mundo, mas a reação pode ser diferente se houver humildade ou se houver orgulho. Se houver humildade, meu Deus, que notícia é essa? Então eu posso recomeçar? Era tudo que eu precisava ouvir. Mas pode ser uma ofensa. E aqui ele fala, né? Nascido de Deus, não sabe de onde veio, para onde vai. Sabe, uma coisa para a gente meditar é que o nascido de Deus, é a pessoa que não existe mais, se rendeu a Jesus, morre para viver. Essa é a lógica do Evangelho: morrer para viver, perder para ganhar. Ela é imprevisível. Então, assim, eu falei isso domingo, foi exatamente isso que a gente falou domingo, acho que foi no culto da noite. No domingo, no culto da noite. Tá bom. Obrigado. Que assim, até aqui na hora do culto, a gente não pode estar fechado. Está aberto, previsível. Gente, na nossa vida amorosa, vida econômica, profissional, no nosso caso ministerial, a gente planeja, mas não está fechado. A gente não fica fechado naquele planejamento. A gente planeja, mas a gente não fica fechado. A gente tem preferências, mas a gente não está fechado. Porque tudo pode mudar.
Porque uma voz pode vir, uma direção pode chegar do Espírito Santo. Então, assim, essa é uma interpretação maravilhosa dessa palavra. Eu não sei, o nascido de Deus não sabe para onde vai, é isso. O nascido de Deus é aquela pessoa que ela não existe mais, e ela vive para fazer a vontade de Deus, ela nasceu de Deus, ela é espírito e não mais carne, dominada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, nasceu de novo, nasceu de Deus. Então ela, na vida amorosa, olha, Senhor, ô meu Pai, estou de olho nesse aqui, ou estou de olho nessa aqui, mas assim, eu sou nascido de Deus, o Senhor me guia, o teu vento me leva, porque se o teu vento quiser me levar para aquela pessoa ali, então não vai ser essa que eu penso, não vai ser essa que eu gostei, vai ser aquela ali. E o Senhor trabalha, né? Vai fazer a obra em mim para que eu também me interesse por aquela ali, né? O Espírito Santo faz isso. O vento é o vento do Espírito Santo. É como se fosse o barro mole nas mãos do olheiro. O barro duro, o olheiro não consegue trabalhar, e o vaso sai, o vaso quebra, é o orgulho, né? O nascido de Deus, ele é assim. Então o olheiro trabalha, faz vaso assim, faz vaso assim, faz vaso para cá, faz vaso para cá, faz achatadinho, ele faz o que ele quiser, então assim é o nascido de Deus. O vento vai conduzindo ele, ó, esse aqui, essa aqui. Na hora de tomar decisões profissionais, nos seus estudos, vai ou não vai, vou ou não vou, faço ou não faço, faço isso, faço aquilo, faço agora, faço depois. O nascido de Deus, ele não sai decidindo as coisas, ele não sai querendo que a vontade dele prevaleça, ele não sai forçando, ele não existe, ele nasceu de Deus, era assim antes dele nascer. E isso é maravilhoso, porque você literalmente recebe o cuidado, você é guiado, é levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito que gerou Jesus em você. Aí entra uma questão que a gente já falou, mas falamos no início, e agora a gente fecha a mensagem ressaltando isso, que uma pessoa nasceu de novo. Já falei isso aqui algumas vezes, e assim a gente vai falar isso sempre. Uma pessoa nasceu de novo porque ela se rendeu a Jesus. O Espírito Santo envolve ela como envolveu Maria e faz Jesus nascer nela. Ela nasce, é um nascimento espiritual, ela nasce de novo, e aí ela consegue fazer a vontade de Deus. A carne não prevalece, por ser humano ainda falha, mas prevalece o Espírito, reina o Espírito nessa luta contra a carne. Mas ela vai precisar amadurecer, porque nasceu de novo, mas, né? A gente já deu esse exemplo do bebê. Como é que é o pezinho do bebê que nasce? Depois o pezinho vai crescendo. Como é que é a roupinha? Como é que é o tamanho da roupa? Aonde dorme? Então, dorme, tem um período que é do berço, ou na cama com os pais, depois começa a dormir só, e vai amadurecendo, e vai aprendendo, começa engateando, vai andando. Então a gente precisa saber diferenciar amadurecimento, falta de amadurecimento, da falta de novo nascimento. Isso muitas pessoas confundem. Se uma pessoa deixou de existir, se rendeu a Jesus, de verdade, essa pessoa nasceu de novo. Essa pessoa nasceu de novo. Se ela pegou sua cruz, anulou suas vontades para viver e fazer a vontade de Deus, essa é a maior decisão que você que está acompanhando o culto possa tomar. Mas vai precisar amadurecer. E o problema é que teve gente que não nasceu porque não se negou, não pegou a sua cruz realmente. E o outro problema é a pessoa que nasceu, mas por falta de profundidade bíblica, por falta de conhecimento,
ou por falta de humildade, ou por falta de mergulhar no Evangelho, ela não amadurece. Ou então porque ela passa por situações difíceis e ao invés de tirar lições, por exemplo, das situações difíceis e crescer com as lições que muitas vezes, só situações difíceis nos proporciona, ela fica murmurando, fica reclamando, ela não tira lições, ela não evolui, ela não amadurece. Mas até que nasceu de novo. Mas espiritualmente, uma criança na fé, espiritualmente, um bebê na fé. E o tempo está passando. Por isso que tem que ter profundidade bíblica. Por isso que a gente tem que mergulhar no Evangelho. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. Por isso que a gente tem que ter teoria, sim. Por isso que aquela passagem, a letra mata, é um absurdo. E o Espírito vivifica. A interpretação de que a letra mata é estudar, é ler muito, isso é um absurdo. Isso é ridículo, gente. Isso é um absurdo. Isso faz mal demais para as pessoas. Essa interpretação, que eu fui descobrir que isso é em vários lugares, são vários pregadores que interpretam desse jeito. São vários, não é não são 1, 2, 3, 4, 5, não, são vários, é um absurdo isso. Várias pessoas já nos procuraram dizendo que aprenderam isso, de igrejas diferentes, é um absurdo. Que a gente vai amadurecer também com o conhecimento. Com o conhecimento. Tem amadurecimento que é na dor, né? Com dores que a gente passa, situações difíceis que enfrentamos, mas é um conjunto, a gente está passando por dor, mas a gente está buscando conhecimento, então a gente sabe como lidar naquela dor e a gente sai daquela dor com conhecimento e pela dor provocada a gente sai mais maduro e assim a gente vai amadurecendo. Agora, sem conhecimento, a gente não sabe nem lidar com a dor. A gente, ao invés de aproveitar aquela dor e fazer do limão limonada, a gente fica murmurando, e a gente não amadurece. Mas tem uma raiz, às vezes, um aprendizado péssimo, nocivo, de uma interpretação bíblica errada, equivocada, como essa que eu acabei de citar. Que a gente já explicou, a gente até fez postagem sobre isso. Já até fizemos lives também. A letra mata era lei, estava se referindo à lei, não ao estudo. Mas sabemos também, óbvio, que só teoria não é suficiente. A gente precisa praticar, precisa colocar em prática o que aprendemos, precisamos colocar em prática o que ouvimos, precisamos colocar em prática o que lemos. É um conjunto. O problema é que o ser humano, às vezes, para ele isso é comum, né? Isso é na vida geral. Para ele valorizar uma coisa, ele quer desvalorizar completamente a outra, que é contrária. Então, eu quero valorizar, por exemplo, a prática. Aí eu falo, a teoria, eu vou lá e desdenho da teoria. Mas os dois são importantes. O ser humano tem essa mania. O ser humano tem nós temos essa mania. Não sejamos assim, pessoal. Os dois são importantes. Não, o importante é nascer de novo. Não, o importante é amadurecer. Não, os dois são importantes. Eu nasço e tenho que amadurecer. Não, o importante é estudar. Para que ficar estudando? O negócio é botar a mão e fazer, só falar, tem que fazer. Não, tem que buscar conhecimento. Agora, fazer também é muito importante, não posso ficar só com teoria. Então, na terça-feira que vem, a gente continua aí essa mensagem. Fiquem de pé, por favor, por gentileza.